Os 3 aspectos da cruz. Parte 22. No último vídeo, discutimos a aplicação diária da cruz no controle e disciplina do corpo. Foi enfatizada a importância de se entender e experimentar os 2 primeiros aspectos da cruz, a justificação e a santificação. Neste vídeo, falaremos sobre a aplicação diária da cruz através de uma vida de quebrantamento e liberação da vida. As Escrituras ensinam que um espírito quebrantado é um sacrifício agradável a Deus. Vamos ao conteúdo. 2. A aplicação diária da cruz. Uma vida de quebrantamento, a liberação da vida. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51 verso 17. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Salmos 34 verso 18. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Salmo 51 versos 6, 7 e 10. O homem, inicialmente, precisa de iluminação sobre o fato da cruz e, depois, uma experiência de fé na cruz, mas isto, por sua vez, deve ser seguido pelo espírito da cruz, o espírito como de cordeiro, que Cristo possuía. Ao conhecimento inicial da cruz e à experiência da cruz, deve seguir-se o espírito da cruz, visto que a cruz não só é o portal de entrada para nossa inteira santificação, mas também o princípio que deve operar em nossa vida diária. Precisamos conhecer esta aplicação da cruz, que é melhor explicada pelo vocábulo quebrantamento. Há muito pouco ensino sobre este assunto. Poucos parecem saber que até mesmo o arrependimento não é um ato realizado, e sim, uma atitude a ser mantida na vida do cristão, uma atitude chamada quebrantamento. A única vida que é coerente com a experiência que professamos é uma vida de quebrantamento, quando o antigo desejo de desforra se foi para sempre e vivemos em manifesta humildade, em absoluta dependência de Cristo e do seu bendito Espírito Santo. Isto é quebrantamento. Os vocábulos humildade e humano provêm da mesma palavra latina, humus, que significa terra escura sobre a qual andamos. Muitas vezes se identifica a humildade com a ideia de penitência e contrição. Em consequência, parece não haver humildade senão no fato de a alma se ocupar com o pecado. Mas humildade é mais do que isto. A humildade é o destronar do ego e a entronização de Cristo. Humildade significa que Cristo é tudo e o ego é nada. Não é meramente uma sucessão de atos humildes, mas a expressão de um espírito quebrantado. Assim, pois, o espírito de humildade, o espírito de quebrantamento, significa a ausência de um espírito de desforra e autodefesa. O apóstolo Paulo fala da humanidade como de um frágil vaso de barro. E diz que, nós cristãos, não passamos de vasos terrenos que têm dentro de si um tesouro. 2 Coríntios 4 do verso 7 ao 12. Mas por que razão Cristo, o tesouro, foi posto dentro de um vaso tão frágil? Justamente para revelar que o poder da vida do cristão é de Deus e não do ego. Cada quebra do vaso serve ao propósito de Deus, de revelar o tesouro que está dentro do vaso. A quebra traz lucro e não prejuízo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 2 Coríntios 4 do verso 7 ao 12. A razão por que Cristo não está sendo muito visto hoje em dia está no fato de não estarmos quebrantados.
Portanto, se queremos de fato revelar a Cristo, precisamos ser quebrantados. Ele precisa de vasos partidos. Maria partiu seu lindo vaso de alabastro, tornando-o inútil dali em diante, mas o perfume até então enclausurado encheu toda a casa. Jesus tomou 5 pães do rapaz e os partiu, e o pão se multiplicou a ponto de poder alimentar 5.000 pessoas. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. 2 Coríntios 2 do verso 14 ao 16. No início de sua carreira cristã, como discípulo de Cristo, Pedro era impulsivo e atabalhoado, certamente se mostrava duro e nada quebrantado. Mais de uma vez o Senhor teve de repreendê-lo. Mas depois de longo tratamento, depois de provar tribulações e sofrimentos e perseguições, depois do Pentecostes, temos diante de nós um novo homem, um novo Pedro. Não só passará por uma experiência crítica, que mudará o verdadeiro centro de seu ser, mas a própria experiência fora testada na fornalha das aflições e sofrimentos. Pedro era agora uma alma submissa e bem equilibrada. Antes disto, estava desqualificado para o serviço a Deus. Deus nos quebranta através da humilhação que nos prova e vexa. Em ocasiões tais, ou aceitamos ser quebrantados, ou nos endurecemos. Se aceitarmos ser quebrantados, na riqueza, na vontade própria, nas ambições, nas reputações mundanas, nos sentimentos, e ser desprezados dos homens e tidos como completamente abandonados e indignos, aí, o Espírito Santo nos tomará e usará para a glória de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11 verso 29. Como então aprender esta humildade de Cristo? O texto nos diz claramente que o fazemos tomando o jugo de Cristo. Qual era o jugo de Cristo? Era sua consagração diária à vontade de seu Pai, e isto a qualquer preço, como nos demonstra a cruz. Antes do boi entrar no jugo com outros bois, ele é domado. Assim, então, antes de participarmos do jugo de Cristo, precisamos ser quebrantados, precisamos render nossa vontade, em inteira preferência à vontade de Deus, precisamos numa experiência de crise, morrer para nossa vontade própria, e então, aprender de Cristo a maneira de ser guiado pelo Espírito Santo. O quebrantamento é o único antídoto para o problema da reincidência do pecado. O simples confessar de pecados não toca a raiz do problema. Necessitamos de uma experiência definida no altar, onde a raiz da vontade própria é arrancada pela crise de santificação. Após isto, esta experiência deve ser seguida pelo quebrantamento de espírito. Tal experiência implica em não retermos nenhum plano nosso, nenhum dinheiro nosso, nenhum tempo nosso. Nossa rendição a Deus deve ser medida pela nossa rendição aos outros. Se não somos submissos àqueles que presidem sobre nós no Senhor e nas relações humanas, então temos uma clara indicação de que ainda não nos submetemos a Deus. Este princípio de submissão parece duro e desagradável somente aos não santificados e não quebrantados. Para aqueles que já experimentaram a ação deste aspecto diário da cruz, a que chamamos de quebrantamento, a submissão é a estrada da bênção. Os de espírito quebrantado jamais evadem, nem evitam e nem se rebelam contra o princípio da submissão. Quando estamos realmente quebrantados, não há necessidade de tempo para planejar reações acertadas, porque nos é possível reagir corretamente sempre com amor. Não temos de, reiteradas vezes, nos desculpar por palavras ditas no calor do momento e das emoções, afinal estas, revelam tão somente um espírito apressado e não quebrantado. Tudo a ti, entrego, Senhor. É fácil cantar este hino em nossa hora devocional ou em uma reunião pública, mas executar esta decisão e vivê-la é coisa diferente. É entrega, é consagração em ação. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12 versos 1 e 2. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.